história da conquista humana no espaço ganhou um novo capítulo em 2020. Mas aqui na Terra, terremotos, ciclones, convulsões climáticas abalaram o mundo. Nossa casa, no ano da pandemia, o refúgio. Mas quantos foram arrancados de seu isolamento pela força da natureza? Em Minas, faltou o chão. Casas inteiras foram perdidas. Calor insuportável e o céu desabando sobre Minas Gerais. Mais de 100 municípios em situação de emergência. Na garagem alagada, o perigo explosivo. Botijão de gás! Corre! No restaurante. Em Uberlândia, o motorista estava até calmo. A água já cobriu ó, o vidro da frente, ó. O teto do shopping desabou. Em São Paulo, os alimentos da central de abastecimento foram para o lixo. Os rios transbordaram e a cidade teve que parar. O motoqueiro nasceu de novo. A árvore caiu, você estava passando? Eu tava passando, aí aumentou a chuva, aí do nada, eu senti a árvore caindo. Foram para o chão mais de 100 árvores, provocando mortes. Na Baixada Santista, dezenas de mortes por soterramento. Ele logo lá, ó. E a água ajudou a salvar muita gente. Às vezes tu vê algum negócio, um detalhe, esse detalhe é uma pessoa, pô, vamos procurar. Mas desmaiou quando encontraram o corpo da mãe. Segundos fizeram a diferença entre a vida e a morte. Meio de ciclone. No sul foi tudo muito rápido. Um ciclone bomba. Meu Deus, meu Deus! Trabalhadores ficaram presos num túnel de vento, flutuando sobre o nada. Ai, meu Deus do céu! Escaparam pela janela. No Espírito Santo, o rio transbordou. Destruição em efeito dominó. Parece que passou um tsunami na cidade. No Rio, a lama que a população conhece tão bem alcançou o prefeito. Indignação e revolta. Implacáveis mudanças climáticas. Uma nuvem ameaçadora de gafanhotos atingiu a Argentina, a fronteira com o Brasil e a África. Na França e na Itália, a mesma devastação. Na Turquia, a sala de jantar se moveu. A cidade de Izmir comoveu o mundo pelos resgates do violento terremoto. A Ida, de 3 anos, deu a mão para o bombeiro. 4 dias sem água e sem comida. Foi salva e pediu seu prato preferido. Quer alguma comida? A gente pode preparar. Tempestades se transformaram em furacões. Paraísos foram destruídos. Cidades americanas pareciam ter sido viradas de cabeça para baixo. A gente planeja a nossa vida e de uma hora para outra seu sonho acaba, né? Mas se olharmos mais longe, o sonho só está começando. Captamos a imagem do nascimento de um planeta há 70 bilhões de anos-luz. Pela imagem da nossa Via Láctea, podemos imaginar incontáveis mundos a serem descobertos. Já estamos nos preparando para colonizar Marte e criar uma cidade de 1 milhão de habitantes no planeta vermelho.
Mas como chegar até lá? O pouso de uma nave gigante ainda parece improvável. Em 2020, vimos 2 mulheres flutuando no espaço, cuidando da estação espacial. Foi a primeira vez delas, mas um limite ultrapassado. Encontramos água na Lua. Em 2024, um homem e uma mulher vão caminhar pelo nosso satélite iluminado. Promessa da NASA. Com tantas idas e vindas do espaço, voltar para casa é muito bom. O efeito psicológico é muito profundo quando você volta e sente o vento depois de tanto tempo. Eu voltei sabendo que eu não ia desperdiçar mais um dia sequer da minha vida me preocupando com coisas que estão fora do meu controle. Olhamos para o céu e vimos Júpiter se aproximar de Saturno. A última vez que isso aconteceu foi há 400 anos. Desde o século passado, sonhamos com a mudança prometida pelos astros. Mais importância para a vida, para o ser humano, para a natureza. Mais alegria. Que seja agora. Que chegue enfim a era de Aquários. Estamos todos precisando. No ano da pandemia, a economia mundial teve a maior retração da história. A corrupção, a intolerância e velhas disputas de poder ao redor do mundo deixaram marcas. 4 de agosto, explosão no porto de Beirute. Horror e destruição registrados a quilômetros de distância. O que ninguém imaginava era flagrar um pequeno apocalipse. Um abalo comparável a um terremoto. Uma tragédia de proporções incalculáveis. Meses antes, no despertar de 2020, o Oriente Médio à beira de um conflito mundial. O assassinato do maior comandante militar do Irã, Qassem Soleimani, morto por mísseis de um drone americano. Revolta em Teherã. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, chorou ao se despedir do amigo e segundo homem mais poderoso do país. Em Teherã, mistério na queda de um avião ucraniano. 176 mortos. A tão temida guerra entre os Estados Unidos e o Irã não aconteceu. O que está acontecendo agora é uma guerra de versões sobre a causa do acidente. Mas o avião foi mesmo atingido por um míssil iraniano, por engano. Donald Trump anunciou: enquanto eu for presidente dos Estados Unidos, o Irã não vai ter uma arma nuclear. Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Na França, a mesma intolerância em novos e traumáticos episódios. O professor de história que ensinava liberdade de expressão, brutalmente decapitado. Os crimes de ódio religioso também tiraram a vida de Simone Barreto, Brasileira que morava em Nice. Os britânicos finalmente deixaram a União Europeia. Depois de 4 anos de negociação, terminou a novela do Brexit. Em frente ao parlamento britânico, o clima é de alegria. Aqui que é a grande festa pela saída. O primeiro-ministro Boris Johnson foi um dos primeiros líderes mundiais a subestimar a pandemia. Ele chegou a dizer que tinha apertado a mão de todo mundo no hospital cheio de infectados. Doente de Covid-19, foi atendido, quanta ironia, por um imigrante.
Luiz, o dedicado enfermeiro português. Luis, from Portugal. A pandemia provocou uma devastação nunca vista no comércio mundial. Voos suspensos. We will be suspending all travel from Europe. Fronteiras fechadas. Bolsas em queda. Jamais, nos 75 anos de história do FMI, tantos países, mais de 90, pediram financiamento de emergência. Corte massivo de juros, mas nem isso funcionou. O problema está na estagnação da economia mundial. Não adianta mais dinheiro disponível para o consumo se as pessoas mal podem sair de casa. E aí, para que encher o tanque? O preço do petróleo caiu tanto que teve empresa pagando para se livrar dos estoques. A economia mundial até ensaiou uma recuperação. Mas a segunda onda trouxe de volta o fantasma da quebradeira. Enquanto Vladimir Putin muda as leis para se eternizar no poder, Mas um líder da oposição russa foi envenenado. internado na Sibéria, Alexei Navalny em coma, respirando por aparelhos. A família pressionou. Transferido para um hospital de Berlim, ele melhorou e teve alta. Em Belarus, os opositores do regime também sofreram nas mãos do último ditador da Europa. Mais uma eleição, mais uma suspeita de fraude. Mais um mandato para Alexander Lukashenko. Revoltado, o povo foi pra rua e deu de cara com uma polícia violenta. Denúncias de abuso e espancamento. E as mulheres, elas foram as protagonistas das manifestações. No Chile, depois de um ano em convulsão social, a imensa maioria da população decidiu que quer uma nova Constituição. Mulheres vão ocupar metade das cadeiras na futura Assembleia Constituinte. Uma Bolívia pacificada nas urnas. A esquerda do ex-presidente Evo Morales de volta ao poder, depois de um ano de incertezas. O economista Luiz Arce eleito. Depois de um ano refugiado em Buenos Aires, Evo Morales voltou ao país. Instabilidade no Peru, 3 presidentes em apenas uma semana. Impeachment, renúncia. E o Congresso acabou elegendo Francisco Sagasti, presidente interino. No Uruguai, um exemplo de respeito às instituições. O presidente que deixava o poder de braço dado com o presidente eleito, Luiz Lacalle Pou. Tabaré Vázquez morreria meses depois, no fim do ano. Palmas de um grande democrata que se foi. A esquerda e a direita se uniram com um respeito mútuo. Jovem, sorridente e eficiente. O mundo aplaudiu Jacinda Ardern. A primeira-ministra da Nova Zelândia foi a líder mundial de maior sucesso no combate à pandemia. As urnas agradeceram, com a maior avalanche de votos para o Partido Trabalhista em 50 anos. Nas palavras dela, as eleições nem sempre são boas para nos unir, mas elas também não precisam nos dividir. E na vida brasileira, o que nos uniu e o que nos separou? Sob os holofotes, o poder. No centro das grandes decisões, o inacreditável entrou em cena. Em todo o Brasil, vimos um espetáculo de emoções e razões fora do controle. E lá estava o palco, o mais visado de todos, no ano do medo. Até a lua, perfeita no céu do Cerrado, foi testemunha. Será que as estrelas de Brasília andaram desalinhadas? Seria um show de imprudência no cenário político? O
presidente Jair Bolsonaro vetou a obrigação de uso de máscaras no comércio, em escolas, igrejas e templos. O presidente Jair Bolsonaro já saiu às ruas diversas vezes sem máscara. E na contramão dos alertas mundiais, o risco assumido, sem rodeios. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. O resultado do exame de Covid do presidente Jair Bolsonaro dá positivo. Ele tossiu algumas vezes, levou a mão à boca. A plateia viu tudo de casa e fez barulho. Seria uma tragédia anunciada? No silêncio do isolamento, a expectativa do público ia crescendo sem intervalo. Um drama interminável. No centro das decisões nacionais, onde estaria o desfecho, quem sabe o final feliz. Mas o que brasileiros viram de camarote? Quantos episódios de tensão? Grupos de direita que apoiam o governo vêm convocando uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Um grupo de cerca de 30 apoiadores de Bolsonaro lançou fogos de artifício contra o prédio do STF. Em tom de ameaça, perguntavam se os ministros entenderam o recado e mandaram que eles se preparassem. Esses apoiadores do presidente Jair Bolsonaro pregam o fechamento do STF e do Congresso, o que é inconstitucional. Sustos, sobressaltos, incertezas. E depois de repetidamente desautorizar o ministro da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro demite Luiz Henrique Mandetta. Nelson Tais, novo ministro da Saúde. A troca de elenco e mais suspense no ar. Para a segurança geral da nação, o que estava sendo orquestrado? O ministro do STF, Celso de Mello, derruba o sigilo do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. O objetivo era comprovar se o ex-ministro Sérgio Moro tinha razão ou não ao afirmar que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. Por ordem da Justiça, a exibição dos bastidores ficou explícita e todo mundo viu. Entre muitos palavrões e insultos, Bolsonaro diz que a ação de governadores para combater o coronavírus tem razões ideológicas. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. O advogado e pastor André Mendonça foi para a Justiça. O ministro Sérgio Moro, que era personagem principal, saiu de cena. E entrou para Berlinda a Polícia Federal. Para o comando do nosso maior órgão de investigação, o presidente anunciou um nome já bem conhecido. A escolha de Alexandre Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal já era esperada. Mas foi barrado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na última hora. E às pressas entra um outro delegado de confiança. Troca também na Polícia Federal do Rio. A dança de cadeiras provocou suspeitas. Seria uma trama planejada? Ou seriam apenas os laços de família? Uma empresa que presta serviços ao governo federal trabalhou de graça para Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Novos e velhos ruídos abalaram o conjunto da obra? O empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro no Senado, prestou depoimento hoje à Polícia Federal. E o senador Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, entrou na lista do escândalo da rachadinha. Fabrício Queiroz foi preso no dia 18 de junho em Atibaia, no interior de São Paulo. O Ministério Público do Rio aponta Queiroz como operador de um esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Parte dos recursos desviados da Assembleia Legislativa do Rio no esquema da rachadinha tenha sido lavada na loja de chocolates. O empresário contou em entrevista à Folha de São Paulo ter ouvido do próprio Flávio que um delegado da PF vazou o início da operação Furna da Onça.
Fúria sem censura. E o presidente volta a desrespeitar profissionais da imprensa. E aos berros mandou que jornalistas se calassem. Cala a boca, eu não te perguntei nada. Nervos à flor da pele e sem um pingo de cerimônia. E o ministro da Saúde não aguentou a pressão? Nelson Tais pede demissão do Ministério da Saúde depois de ser desautorizado seguidamente pelo presidente Bolsonaro sobre o fim do distanciamento social. E quantos capítulos da novela política? O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a chamar de vacina brasileira. A Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. Os governadores aplaudiram e Bolsonaro, então, mandou cancelar o acordo. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. De olho no script, o desfecho de um breve romance. Depois do namoro em janeiro... Fiquei noivo da Regina Duarte, só isso. E do casamento em 4 de março... A atriz Regina Duarte deixou hoje a Secretaria Especial da Cultura depois de 77 dias no cargo. Mais um famoso chegaria para brilhar, Mário Frias. Antes, a cultura teve a direção do dramaturgo Roberto Alvim. Ele pregou uma peça na história. O secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi demitido hoje depois de publicar um discurso com frases semelhantes às do ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels. E que nota para a educação? Na reunião ministerial do dia 22 de abril, Weintraub disse: "Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Por causa disso, está sendo investigado e foi convocado para depor no inquérito das fake news." Mesmo alvo de inquéritos, o ex-ministro Abraham Weintraub foi para Washington, para o Banco Mundial. Carlos Alberto Decotelli se torna ex-ministro da Educação antes mesmo da posse. Foi vencido por uma série de denúncias sobre informações falsas no currículo dele. Um sanfoneiro na esplanada. A nova atração é Gilson Machado, ministro do Turismo. Ele era presidente da Embratur e é muito próximo a Bolsonaro. O ex-ministro Álvaro Antônio quebrou o silêncio, criticou o namoro do governo com o Centrão. Agora os holofotes vão para o Congresso, já em plena campanha. As urnas apontaram o caminho. Na eleição municipal, os aplausos não foram nem para a esquerda nem para a direita. E agora, plateia? Será que alguém pede bis para o espetáculo de 2020? Isolados e acuados, qual foi a saída para os brasileiros? Com tantas restrições, as famílias buscaram soluções mágicas. No ano que seria das Olimpíadas, vivemos uma grande gincana. Batemos recorde na prova de resistência. Um treino exaustivo e coletivo. Até que um empurrãozinho ajudou empresas. Foi um alívio para estancar demissões. A desoneração contempla os setores que mais empregam no país. São cerca de 6 milhões de trabalhadores. E para os desempregados, o socorro veio na conta. O governo federal anunciou que vai pagar o auxílio emergencial por mais 2 meses. Até agora, 64 milhões e meio de trabalhadores receberam o auxílio. A economia foi ganhando fôlego. Inevitável o tombo na largada do ano. E a economia brasileira entrou oficialmente em recessão. No segundo trimestre, a pandemia do novo coronavírus provocou um tombo histórico no PIB. A soma de toda a riqueza produzida pelo Brasil no período caiu 9,7%.
Quem diria, quase no finalzinho do ano, recuperamos parte do prejuízo. A economia brasileira cresce 7,7% com um empurrão do comércio e da indústria no terceiro trimestre. A expansão não compensa as perdas da pandemia, mas o país sai da recessão técnica. E na prática, as famílias também deram aquela força extra. Com o desemprego passando dos 14 milhões de brasileiros, o trabalho sem carteira se multiplicou. A multiplicação de grãos garantiu mão de obra no campo, dia e noite. E o lobo-guará estampado na nota de 200 deu o alerta. A inflação começa a dar o bote. Arroz, feijão, carne e batata bem mais caros. E no apagar das luzes, até a energia já está pesando no bolso. No fim das contas, passamos de ano raspando. Também quantas provas na gincana dos sustos. O mundo sempre se reinventa, ele sempre se transforma. Então a gente pensa que às vezes é o fim, mas é um fim talvez de uma realidade para o nascimento de uma outra. Então hoje é uma outra realidade. O mundo praticamente parou esse ano, mas a violência não deu trégua. Nem dentro de casa os brasileiros ficaram seguros. O perigo mora ao lado. A sombra ameaçadora dos bandidos armados, a criança ingênua, o desespero da mãe. Cala a boca, Os terríveis caminhos da violência. 24 horas de guerra entre facções rivais nas favelas do Rio. O bandido em fuga abre o portão a tiros e faz um funcionário refém. O porteiro foi baleado e arrastado até o último andar. Uma casa crivada de balas. Um adolescente ferido mortalmente na barriga. Era o João Pedro. O menino sempre me deu orgulho. Me deu orgulho. E eu tenho certeza que lá na frente ele me dá mais orgulho ainda. Mas interromper o sonho do meu filho. Não se sabe de onde veio o tiro, mas atingiu um jovem na fila da distribuição de cesta básica. Era o Rodrigo. Meu filho era querido, pode perguntar para todo mundo, para os professores da escola, ele estudava. E as primas, Rebeca e Emily. Duas crianças na mira de mais uma bala perdida e fatal. Vítimas, famílias destroçadas. De quem é a culpa? Dos traficantes? Dos policiais? Mas a violência não para e está cada vez mais diante de nós. Quantas ações lembraram a morte de George Floyd nos Estados Unidos? Falei pra ele que ele estava me tratando daquele jeito que eu era preto, que eu era favelado. As mulheres também não escaparam. O policial pisou e depois apoiou o peso do corpo no pescoço da mulher. O filho flagrou o momento em que o policial derruba a Eliane e dá um soco no rosto dela. E em nenhum momento houve desacato contra a polícia. Cidades reféns. Como esquecer o que aconteceu na catarinense Criciúma? Pelo chão parte do dinheiro roubado. Visão assustadora. 40 bandidos aterrorizaram Botucatu, no interior paulista, por 3 horas. Ceará. Violência fora de controle durante a greve de policiais. Os assaltos e homicídios se multiplicaram. Ataques bárbaros contra sem-teto em Brasília e em São Paulo. O chefão da cocaína saiu da prisão de segurança máxima pela porta da frente. André do Rep foi beneficiado por uma decisão controversa do ministro Marco Aurélio do Supremo. O tribunal revogou a decisão.
tarde demais. O bandido desapareceu. Vem comigo conhecer a minha casa, a minha família. A casa da deputada Flor de Lis caiu. A mãe de 55 filhos virou ré. Acusada de planejar a morte do marido. 5 filhos e uma neta foram para a cadeia. Ela se safou graças à imunidade parlamentar. Tantas histórias. Quantas viraram estatística? Maria José queria outro destino para os filhos. Tudo se acabou numa segunda-feira. Uma bala entrou pela parede do quarto, atravessou o armário, atingiu o peito do Caio e também a televisão. Nesse momento eu só queria que saísse essa dor que tá no meu peito. Eu não quero justiça porque não vai ter. Mulher, homem, transexual, homossexual, tantas maneiras de ser e de viver. Por que isso ainda incomoda tanto? E vira caso de polícia. 2 batidas propositais. Gritos homofóbicos contra um casal de mulheres do carro da frente. E não é só. O agressor desce e atira, cambaleante. Felizmente não acerta ninguém. O ministro da Educação causou polêmica. Numa entrevista, Milton Ribeiro disse que adolescentes gays, algumas vezes, vêm de famílias desajustadas. O preconceito aflorado. E quando atinge jovens e crianças, o estrago é ainda maior. Chamava de ridículo, de palhaço, bichinha. Homofobia. Meu jeito de ser incomodava elas. A escola se recusa a chamar o menino trans pelo nome social. Ele virou um número, o número da chamada. Passaram dias chamando meu filho de 7. Uma ação da Advocacia Geral da União provocou protestos. A AGU questionou a decisão do Supremo de criminalizar a homofobia. O recurso, segundo os ativistas, dá margem a mais discriminação. No país campeão mundial de crimes contra minorias sexuais. Os homossexuais, disse o Papa, são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser expulso ou infeliz por isso. O que temos é que criar uma lei sobre as uniões civis. Neste ano de pandemia, o casamento heterossexual entrou em crise. Quantas histórias não resistiram à hiperconvivência dentro de casa? Pedidos de separação cresceram e pesquisas sobre divórcio na internet aumentaram em 5.000%. E o pior, as desavenças chegaram ao extremo. E o lugar mais perigoso é dentro de casa. Tayane e Gilton eram o casal perfeito nas redes sociais. Mas ela foi estrangulada durante uma briga. Uma juíza foi assassinada a facadas pelo ex-marido na frente das filhas. E outra mulher também foi assassinada na frente dos parentes em Jaraguá do Sul. Feminicídio. A cada hora, 33 mulheres sofrem violência doméstica no Brasil. E as jovens, as crianças? Acompanhamos o drama de uma menina de 10 anos. Grávida do tio estuprador, ela decidiu abortar com o respaldo da lei, mas não foi fácil. Radicais tentaram impedir o procedimento, mas não conseguiram. E não é um caso isolado. De cada 4 abusos sexuais, um é cometido por uma pessoa conhecida. Diante de um juiz, na audiência em que se apresentava como vítima de estupro, uma jovem foi humilhada. Uma filha do nível, graças a Deus. E
Também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima que eu comigo. Meu Deus, é maior que... Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Nem os acusados da passada, pelo amor de Deus, gente. A conclusão da denúncia? Não haveria dolo, a intenção do empresário de forçar relações sexuais com ela. Diante do sofrimento, muitas mulheres conseguem dar a volta por cima. Flávia é casada com Cristiano, um dos 26 contaminados pelas cervejas da Baker. 10 morreram. Cristiano sobreviveu com sequelas e precisava de um rim novo. E Flávia estava pronta para doar. E o cirurgião brincou que não tem como o organismo do Cristiano rejeitar meu rim, porque foi tanto amor, né, nessa doação. O que aconteceu com o Rio de Janeiro? 2020 já começou com águas turvas. Muito suja. Não consegue beber essa água. Sujeira na água. Sujeira na política? Há muita lama nos contratos da gestão passada. Os desvios de dinheiro não foram explicados. Dos 7 hospitais de campanha, apenas 2 foram inaugurados e estão debaixo de uma grande investigação sobre corrupção. Um contrato de quase 800 milhões de reais sob suspeita. Essa imagem se repetiu várias vezes. Os alvos: subsecretário, secretário de saúde, governador. Wilson Witzel, do PSC, ainda dormia quando os agentes chegaram ao Palácio Laranjeiras. O Ministério Público Federal aponta indícios de participação ativa do governador do estado no conhecimento e comando das contratações realizadas com as empresas investigadas. Suspeitas de envolvimento também do vice-governador, interino no cargo. O próprio ex-secretário estadual de saúde, de Witzel, delatou o esquema. E no dia em que foi preso, os investigadores encontraram mais de 5 milhões de reais em dinheiro vivo. Uma cena que não aconteceu só no Rio. Quase 750 mil reais na casa de Peter Cassol, secretário adjunto da Secretaria de Saúde do Pará. O vírus da corrupção também se espalhou pelo Brasil. Desvio de 15 milhões de reais na área da saúde, em Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Supostas fraudes na compra de máscaras e álcool em gel pela Secretaria de Saúde de Rio Branco. Em Rondônia, supostas fraudes na aquisição de materiais hospitalares. No Amazonas, o Ministério Público investiga superfaturamento. No Rio, o presidente da Assembleia Legislativa abriu processo de impeachment contra Wilson Witzel. Só que ele também é investigado. E na própria Assembleia, descobrimos um departamento inteiro lotado de funcionários fantasmas. Por que o senhor está aqui em Iguaba Grande se o senhor é funcionário da Assembleia Legislativa? Não posso ter folga, não? Se na semana passada o senhor também estava de folga? A gente esteve lá. Não, mas só não estava. O senhor acha justo ganhar 4 mil reais e não trabalhar? E funcionários da prefeitura pagos com dinheiro público para fazer plantão na porta dos hospitais. E adivinhem para quê? Para impedir reportagens. Olha isso. Impedir que a população fale e denuncie problemas na área da saúde. Ele não pode falar da saúde? Não, mas você pode deixar ele falar da saúde? A prefeitura está trabalhando correto e bem. Eram os guardiões do Crivella. Em grupos de mensagens, batiam ponto com selfies, recebiam as escalas e até repreensões. Gente, muito triste. Não derrubamos a matéria. Não pode haver falta nem atraso. Falhamos no Rocha Faria. Inaceitável. Atraso e falha deixaram sem salário profissionais de saúde da linha de frente contra a Covid. Tristeza também num dos maiores hospitais públicos do Rio. Às 9h30 da manhã, pânico e correria. 15
pacientes não resistiram às transferências. Peritos alertaram que havia problemas graves no sistema elétrico do hospital. E o ano está terminando quase como começou. Eu abro aqui e nada. Olha o que sai da torneira, ó. Ar, só sai ar da torneira. Quando chega uma coisa escura, não dá pra chamar de água, né? A gente não tá aguentando mais isso. Descontentamento também nas urnas. O prefeito Marcelo Crivella foi derrotado. E acabou preso 9 dias antes do fim do mandato. Ele é apontado pelos procuradores como líder de organização criminosa. A eleição foi diferente, mas uma coisa nunca muda. Os votos por um ano novo melhor para todos. No Globoplay você pode rever a Retrô e ainda acessar uma novidade. Estão disponíveis a partir de agora 5 episódios temáticos. Uma retrospectiva em forma de série. O ano do vírus, da perplexidade, da incerteza, do fogo e da diversidade. Nós fizemos para você. Tá chegando a hora da nossa despedida. A gente não vai sentir saudades não desse tempo, né? Em que vivemos mais sós, com medo até de um abraço. Mas fechamos dezembro com esperança. As vacinas estão chegando. Em breve, todos estaremos livres desta ameaça. Que 2021 nos surpreenda pelo melhor. Saúde, grandes alegrias e confiança no futuro. Para todos nós, um ano novo maravilhoso. 2020 passou, mas deixou lições que ninguém vai esquecer. Foi um ano de aprendizado. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida dos meus filhos. Mudou a minha forma de encarar a vida. É impossível você não voltar diferente. Gratidão às vezes é pouco pelo que eu tenho por essas pessoas. Não são nem gente, né? São anjos. Nós somos muito vitoriosas. A vida é o bem mais precioso que temos.